A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 9 de março, o dia 115 do nosso propósito de leitura da Bíblia completa dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo primeiro livro das Crônicas, dos capítulos 11 ao 13. Hoje também é o 12º dia do nosso propósito de busca pelo Espírito Santo. Então, se você tem conseguido fazer esse propósito até aqui, permaneça fiel até o fim. Permaneça firme, orando ao Senhor, pedindo mais de Deus, pedindo mais do Espírito Santo, renovo, pedindo dons. Se mantenha firme no propósito, porque eu tenho certeza que Deus ele vai mover sobre a sua vida. Se você ainda não começou esse propósito, está chegando agora, ainda tem tempo de você participar desse propósito e receber a sua bênção da parte de Deus. Hoje talvez vocês escutem alguns barulhos, tem um pessoal fazendo reforma aqui ao lado, tem bastante coisa acontecendo, muitos carros passando, mas a bênção é grande, amém? Como de costume, eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em um dos textos que está dentro da nossa leitura diária, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos, então vamos começar do versículo 1. Enquanto você procura, deixa seu like no vídeo, compartilhe com alguém que você ama, escreva nos comentários se esse propósito tem sido de alguma utilidade para a sua vida, para a sua constância espiritual. Eu espero que sim. Os vídeos antigos do começo eu estou repostando, conforme eu consigo recuperar, eu vou repostando. Aí sempre quando eu consigo, do meio-dia até 1h da tarde eu posto algum vídeo, tá? Se eu não postei, porque eu tô tentando recuperar ainda o próximo vídeo, mas vai dar certo, até o final eu vou conseguir colocar esses primeiros vídeos. Amém? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Vamos à leitura? Então, Davi aconselhou-se com os capitães de milhares e de centenas e com todos os chefes. Disse Davi a toda a Assembleia de Israel: Se bem vos parecer, e se é da vontade do Senhor nosso Deus, enviaremos a todas as partes por nossos irmãos que ficarem em todas as terras de Israel e pelos sacerdotes e levitas que estão com eles em suas cidades e arredores, para que se reúnam conosco, e tornaremos a trazer a arca de nosso Deus a nós, porque desde o tempo de Saul não fizemos caso dela. E disse toda a Assembleia que assim se fizesse, porque a coisa parecia boa a todo o povo. Amém? Esse texto, ele nos traz alguns pontos importantes e eu quero adiantar para que a nossa reflexão não seja tão extensa, mas ela tenha um objetivo claro. No momento em que Davi ele decide trazer a arca de Deus novamente para o lugar de onde ela deveria jamais ter saído, ele convoca o povo, ele se consulta com os líderes do povo sobre isso. E naquele momento, Davi, ele convoca não somente as pessoas que estavam ao seu redor, mas ele convoca todo o povo para ir junto com ele, buscar a arca e trazer novamente para o meio do povo. E o grande ponto-chave é que ele diz, olha, lá no versículo 3, e tornemos a trazer a arca de nosso Deus a nós, porque desde o tempo de Saul não fizemos caso dela. Davi, ele reconhece que por muito tempo o povo deixou de fazer algo muito importante. E ao reconhecer que por muito tempo o povo deixou de fazer esse algo muito importante, ele toma a atitude de consertar esse mau hábito.
Existem momentos que nós precisamos analisar o tempo que se passou. Nós precisamos analisar aquilo que nós estávamos fazendo e aquilo que nós deixamos de fazer. Veja, quando nós decidimos ter uma mudança, uma nova perspectiva, mudar a nossa forma de viver, a nossa intensidade na busca de Deus. Sabe quando você se lembra, poxa, quando eu conheci Jesus, as coisas eram diferentes. Lembra? Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei de olhar e falar, quando eu conheci Jesus, as coisas eram tão diferentes, eu presenciava cada coisa, eu via cada coisa, os dons eram tão vivos. Já aconteceu esse questionamento na minha vida. E a melhor atitude a se fazer é exatamente a mesma atitude que Davi tomou aqui nessa ocasião. Ele olha para o passado, ele enxerga o que eles faziam e o que deixaram de fazer. Ou seja, a arca habitava no meio do povo. A arca deixou de habitar no meio do povo e ninguém fez caso dela, ninguém se preocupou em trazer novamente para o meio do povo. Então ele convoca o povo para fazer aquilo que eles faziam quando tudo dava certo e deixaram de fazer e tudo começou a dar errado. Deu para entender? Davi ele fala o seguinte, olha, a gente saiu do Egito, a gente viveu de uma forma vitoriosa no deserto, nós conquistamos a terra prometida, mas de repente começamos a nos prejudicar, a perder algumas batalhas, o povo parou de ter o mesmo crescimento, o povo se afastou de Deus. E o que foi que mudou? A arca de Deus não estava mais no meio do povo. A reverência, a vontade, o respeito pela vontade de Deus não estava mais tão vivo no meio do povo. Então o que nós temos que fazer? Recuperar a presença de Deus. Então todas as coisas que davam certo quando nós estávamos na presença de Deus vão voltar a dar certo, porque a presença de Deus vai retornar para nós. Existem pessoas que, como eu já falei, como eu, questionam a falta de algo, a mudança na constância do agir de Deus no dia a dia. Poxa, quando eu me converti, todo dia eu ouvia Deus falar comigo. Quando eu me converti, eu tinha sonhos proféticos. Quando eu me converti, eu orava e a chuva parava. Agora não acontece mais. E vai se desanimando, quando na realidade o correto deveria ser voltar a fazer aquilo que fazia antes. Quando eu me converti, eu orava o dia inteiro, eu evangelizava todos os dias. Eu estava na igreja de manhã, de tarde, de noite. Quando eu não estava na igreja, eu estava falando de Jesus. Quando eu não estava nem na igreja, nem falando de Jesus, eu estava lendo a palavra. Então a constância de busca, a forma com que eu buscava era diferente da forma com que eu busco hoje. Então, se eu quero voltar a viver um relacionamento intenso com Deus, eu tenho que voltar a fazer as coisas que eu fazia quando eu tinha um relacionamento intenso com Deus. Ah, mas a circunstância não é a mesma. Na época que eu me converti, eu não trabalhava. Na época que eu me converti, eu não era casado. Na época que eu me converti, eu não tinha filhos. Verdadeiramente. Na época que eu me converti, nada disso acontecia. Eu não era casado, eu não tinha filhos, eu não trabalhava. Porém, o que me impede de ter uma constância maior em oração? O que me impede de estudar mais a palavra? O que me impede de ter reverência para com a vontade de Deus? Perguntar, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Porque Deus sabe as nossas limitações. Mas Deus também sabe quando nós estamos fazendo o corpo mole. Porque o mundo espiritual, ele reage àquilo que nós fazemos. Então, Deus ele não responde perguntas. Eu tenho uma frase muito boa do apóstolo Luiz Hermínio,
em uma das mensagens dele, que ele diz o seguinte: o céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Então, quando você dá uma resposta para o céu te responde de uma forma contundente. Então, se você age como alguém que quer mais de Deus, indo ao seu limite, talvez não seja o mesmo limite de quando você conheceu Jesus, você não tem as mesmas oportunidades, mas com as oportunidades que você tem hoje, você se dedica por completo, você faz tudo o que pode, então o céu vê em você uma resposta de quem está querendo buscar mais dele, mais de Deus, mais do Espírito Santo. Então o céu ele te entrega mais, porque ele vê que você está disponível, ele vê que você verdadeiramente está buscando, Deus vê que realmente você quer mais. Agora, dizer que quer ser renovado, dizer que quer mais do Espírito Santo, não significa que você está transparecendo aquilo que você diz. Não significa que você está verdadeiramente vivendo a palavra que sai da sua boca. Dizer que quer mais de Deus não é verdadeiramente se dedicar para ter mais dele. Entende isso? Então, quando Davi, ele analisa a situação do povo, ele vê que ele está no controle, ele vê que ele se tornou rei, ele vê que ele tem a oportunidade nas mãos dele, ele fala: o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Então convoca todo mundo? Vamos lá buscar a arca? Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é: todo o povo decidiu ir com ele para buscar a presença. O que isso significa? Que todo mundo tem que querer buscar a presença para que a presença venha? Não. Mas significa que tudo tem que ser feito em comunhão. Ou seja, você não precisa ter todo o povo ao seu lado para buscar a presença de Deus. Mas você precisa que todos os que estiverem ao seu lado estejam prontos para buscar a presença de Deus. Estejam querendo buscar a presença de Deus. Não é por força, não é por violência, não é por obrigação, tem que ser por desejo, tem que ser por vontade, querendo ter mais dele. Então, não interessa quantas pessoas estão ao seu lado, o que interessa é quão dedicado ao propósito essas pessoas estão. Porque existem momentos que o que te impede de ter mais de Deus é ficar forçando que outras pessoas tenham o mesmo objetivo que você. Como assim? A pessoa não quer buscar a Deus, a pessoa não quer fazer propósito, a pessoa não quer, não tá afim de buscar a presença de Deus, mas você tá. Aí você vai e fica forçando estar ao lado dessa pessoa, forçando essa pessoa a participar de propósito, aí o propósito é feito de qualquer jeito, ou às vezes só diz que fez e não fez, e isso faz com que a presença não venha, porque você está condicionando a vinda da presença com essa comunhão forçada, essa união forçada, essa equipe mal montada. Então, qual é a solução? É divórcio, se for no caso do esposo ou da esposa? Não. A solução é buscar sozinho. Se só você na sua casa tem vontade de buscar mais de Deus, não espere pelo seu cônjuge. Não condicione a sua vida espiritual pelo posicionamento do seu cônjuge. Se posicione. Ah, eu quero mais de Deus, então eu vou buscar. Não interessa se ele ou ela quer. Eu vou buscar. Eu vou orar 3 vezes ao dia, eu não vou ficar forçando tal pessoa a orar comigo. Eu vou dobrar o meu joelho e vou orar, eu vou clamar com todas as minhas forças. E aí eu posso te garantir que quando você deixar de condicionar a busca por Deus a outras pessoas, você vai receber aquilo que você está buscando. Por quê? Porque no fim das contas é só você e Deus. As barreiras, as dificuldades, quem coloca somos nós, porque Deus, Ele não impõe dificuldades, Ele não coloca barreiras, muito pelo contrário, Ele derruba muralhas, Ele abre rios, Ele abre mar, Ele provê, Ele guarda.
Se for necessário, Ele carrega no colo e teletransporta. Deus, Ele não coloca dificuldade, Ele só traz soluções. Tanto para a minha vida, quanto para a sua, quanto para qualquer uma das pessoas que buscaram a Deus de todo o coração na Bíblia. E isso você já percebeu, até a leitura de hoje você já percebeu que assim Deus faz. Então, se dedique de todo o seu coração. Busque em plena comunhão, para que você possa receber mais da parte de Deus, para que você possa ser renovado e renovada por Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha te encher e te fazer crescer espiritualmente, verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida do teu povo, reveste eles com o teu poder, Pai, com a tua graça. Eu quero te pedir, Pai, algo bem simples para o Senhor. Eu quero te fazer uma oração bem rápida nesse dia de hoje. Pai, envia o teu Espírito Santo aonde quer que o teu filho e tua filha esteja, aonde quer que eles estão ouvindo essa oração, que o Senhor vá. Envia o teu Espírito Santo em nome de Jesus, tirando todo impedimento, dando força, dando discernimento, dando coragem, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que eles possam sentir uma injeção de ânimo e de força espiritual para te buscar em espírito e em verdade, independentemente de quem está ao redor deles ou não. Que no coração deles esteja viva a decisão de buscar ao Senhor. E que nenhuma barreira imposta pelo homem possa impedir que eles alcancem mais de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha batizar, venha transformar, venha libertar, derramar dons, em nome de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que foi lançado para paralisar, para desanimar, seja repreendido, seja quebrado e anulado em nome de Jesus Cristo. E que o Teu poder e que a Tua unção venha despedaçar todo o jugo e toda a amarra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.